Então vamos estar dando início. Inicialmente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É uma decisão bem importante poder participar de uma live assim. Como eu tenho falado, e se você me acompanha, você sabe que eu falo muito, que a nossa tendência como médico é o quê? É buscar o conhecimento técnico, o conhecimento de como fazer bem um procedimento, de como, enfim, atender o paciente e técnicas relacionadas com aquilo que nós fazemos. E isso é muito importante. Realmente nós precisamos ser muito bons naquilo que nós fizemos. Então, se você, obviamente, precisa fazer muito bem o procedimento e deve buscar todo tipo de formação para isso. Mas quero parabenizar você de estar participando da nossa live, onde nós vamos estar falando sobre como captar pacientes. Até porque não adianta você fazer bem um procedimento e ter uma boa formação técnica, obviamente, se você não captar uma quantidade de pacientes que seja uma quantidade legal. Então eu quero estar convidando o Ítalo, deixa eu ver se ele já está aqui. Vamos buscar o Ítalo aqui agora para mim poder convidá-lo aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Vamos lá, vou convidar o Ítalo. Vou falar para você quem é o Ítalo. O Ítalo, ele é uma pessoa que trabalha fazendo marketing para clínicas. E ele já fez o marketing para mais de 120 clínicas. Ajudando essas clínicas a captar uma quantidade maior de pacientes e também ajudando a clínica a poder prosperar e a ter um resultado melhor. Então, quero convidar o Ítalo, ver se o Ítalo já fiz o convite, Ítalo. Vamos novamente. Ver se você está online. Aí, tudo bem? Certo. Como é que está? Maravilha. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos estar falando hoje sobre marketing, na verdade, né? Porque para captarmos pacientes e aumentarmos a nossa captação, obviamente nós precisamos ter boas estratégias de marketing. Então é disso que nós vamos estar falando. Como eu apresentei, como falei a você, o Ítalo é uma pessoa especialista em clínicas médicas, ele é um estrategista de marketing para clínicas médicas e já ajudou mais de 120 clínicas. É isso, né, Ítalo? Isso mesmo. Mais de 120 clínicas a captar mais pacientes, a ter um marketing eficaz, a poder ter um resultado melhor. E nós vamos estar tratando nessa noite de como captar novos pacientes. Lembrando que no final nós vamos ter uma palavra, que é uma palavra mágica, uma palavra secreta, que nós vamos estar trazendo no final da nossa live, e que eu creio vai trazer muitas informações legais para você. Então vamos lá, vamos começar falando a respeito disso. Eu vejo que o primeiro ponto sobre a parte de como captar novos pacientes é você definir que pacientes você quer atender. Estou falando isso, Ítalo, por quê? Que pacientes você quer atender? Porque os estudos, eles mostram que se você colocar uma placa na frente da sua clínica ou divulgar a sua clínica escrevendo convênios e particulares, você acaba enchendo a sua clínica de convênios, certo? Não tem nenhum problema que, vamos lá, que você trabalhe com tricologia ou medicina estética ou ainda dermatologia, que faça um primeiro atendimento com o seu convênio e depois realize o procedimento de forma particular. Não há nenhum problema nisso, ok? Mas eu, por exemplo, só atendo particular há mais de 26 anos. Eu não atendo convênios, não atendo muito menos SUS. Então, já fazem 26 anos que eu só atendo pacientes particulares. Então, os estudos mostram que quando você tem na divulgação da sua clínica, ou lá na placa da sua clínica, enfim, escrito convênios e particulares, você acaba enchendo a sua clínica de convênios. Acredite em mim, tem pessoas que querem pagar você. Tem pessoas que fazem questão de pagar você. Ou seja, eles não querem
tem muitas e muitos pacientes assim, que preferem fazer o pagamento, ok? Particular, do que qualquer outro, ou seja, do que utilizar um convênio e assim por diante. E esse público é um público muito grande, muito grande. Tanto é verdade que eu só atendo particular. Aí você vai dizer, puxa, mas eu estou começando. Claro, no começo, e como eu falei, não há nenhum problema que você inicie ou atenda consultas com o convênio e depois realize procedimentos particular, né? De forma particular, ou seja, cobrando o valor do procedimento. Não há nenhum problema nisso, ok? Mas nós estamos falando de divulgação, né? De captação, da divulgação da sua clínica. E tenha certeza, você vai encher a sua clínica de pacientes particulares. Pode ter certeza disso. E tem muita gente que está aí fora e que pode pagar você, sim. Muita gente que pode pagar você. Basta você olhar aí no centro da cidade que você mora, a quantidade de pessoas que têm empresas, por exemplo, na região central. Quantas empresas existem próximas da sua casa ou na cidade que você vive? Quantos profissionais liberais existem? Todos são pacientes que têm condições, sim, de pagar você. Né? Então, acho que estou trazendo esse primeiro ponto, Ítalo, que é Sim. a questão de como captar novos pacientes. Eu acho que isso é importante, né? De você ter, dentro da sua divulgação, essa questão do convênio particular e focar no particular, para que você possa encher de pacientes particulares. E as pessoas precisam saber que você existe, não é, Ítalo? O que você pode falar a respeito disso, da parte de captação e marketing? É isso mesmo. Hoje nós temos visto que a principal dificuldade da maioria dos profissionais de saúde, né, dos profissionais que trabalham com a medicina, em todos os segmentos ali, é justamente isso: captar pacientes particulares. Boa parte hoje das clínicas, algumas clínicas, é claro, dependem bastante de convênios, né? E nós sabemos que o paciente de convênio é aquele paciente que ele entra para a clínica, mas é claro, entra ali um valor bem menor na consulta, né? E com isso, se a clínica depende apenas desses pacientes, ela precisa, o médico, enfim, ele precisa atender muitos pacientes para que possam realmente ali estar alcançando os objetivos da clínica também, né? Os objetivos também dele como médico, e está tendo ali uma boa dinâmica com o faturamento da clínica. E eu acredito Sim. que muitos médicos, inclusive, eles sentem essa dificuldade, que é atender muitos pacientes de convênio, e isso acaba que no final do mês ali ver que não foi tão interessante assim o resultado financeiro da clínica. Entendi. Não que existe algum problema, né, em atender pacientes de convênio, não existe, mas é importante com que esse médico ele possa também atrair os seus próprios pacientes particulares e não depender apenas de pacientes de convênio. Sim. Para isso existem algumas estratégias que inclusive estaremos aqui passando, né, compartilhando aqui nessa live de hoje. Legal. E como nós podemos, então, captar novos pacientes? Que é isso que nós vamos falar hoje à noite. Como nós podemos estar fazendo isso, né? E aí nós temos os dois tipos de marketing, né? Que no caso é o marketing online e o marketing offline. Nós poderíamos podemos começar falando sobre o marketing offline. Que tipo de dicas, Ítalo, nós poderíamos estar trazendo para quem está nos ouvindo sobre a questão de marketing offline? Vamos lá, o marketing offline é tudo que existe de estratégias ali, que faz com que o paciente te veja, você pode ali, obviamente, associar como marketing offline, né? Quando o paciente não vê através da internet. Então, nós temos ali exemplos como o panfleto, né, que hoje também o panfleto, dependendo, também funciona. Cartão de visitas também, né? A clínica ela precisa também desenvolver os cartões de visitas. Outra questão que é bem interessante, ainda mais para quem trabalha com o segmento da estética, cartão de fidelidade. É uma estratégia bem legal de marketing offline. E tem outra também, que inclusive isso poucas clínicas utilizam, tá? Mas cartão de indicação. É algo bem legal também que pode ser utilizado aí
e que geralmente dá muito resultado. Em algumas clínicas nós aplicamos também essas estratégias e os resultados são bem consistentes. É claro que, dependendo da estratégia, o resultado ele demora um pouco mais para aparecer. Não é você confeccionar ali um panfleto, confeccionar ali um cartão de fidelidade e começar a distribuir que vai realmente começar já a chegar os primeiros clientes, os primeiros pacientes rapidamente. Não. Os primeiros pacientes vão chegando com o tempo, né? Depois que você vai realmente tendo ali a consistência na estratégia. Então, são apenas algumas estratégias ali que podem ser utilizadas. E, claro, existem outras também, né? Sim. Eu vou trazer duas, Ítalo, que eu utilizo muito, que eu acho que Sim. dá muita produtividade. Uma delas é o folder da clínica, muito bem elaborado, ok? Sim. Com um voucher dentro. Esse folder com um voucher, nós deixamos esses folders, normalmente onde? No caso da medicina estética e até da dermatologia, em salões de beleza. No caso, são parcerias que nós montamos, né? Sim. Com salões de beleza, com estéticas em geral, com esteticistas em geral, com profissionais da área da fisioterapia dermatofuncional, que também trabalham com a parte estética e não concorrem com o médico. A esteticista, ela é um profissional que complementa o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu trato acne e rosácea. Acne, eu trato. Mas eu não faço limpeza de pele. Então, eu preciso de uma esteticista que faça a limpeza de pele, certo? Então, eu deixo em muitos estabelecimentos o meu folder, certo? Com o voucher dentro. Muito bem, por que o voucher? Porque no momento que a esteticista ou o profissional lá do salão de beleza, certo? Ou o massagista, clínica de massagem, que eu deixei o meu folder, quando eles divulgam o meu trabalho, certo? Eles entregam esse folder para o paciente e ali tem o voucher onde ele vai escrever, preste bem atenção, o nome dele e o local, o salão, o estabelecimento que ele trabalha. Então, digamos, Vera trabalha vamos lá, na clínica estética facial e corporal, de esteticista, ok? Ela vai colocar lá o nome da clínica e vai colocar o nome dela. Aí, o nome dela vai para uma planilha. E nessa planilha, Ítalo, dentro de um relatório da nossa clínica, essa pessoa recebe um retorno financeiro até o dia 10 do mês subsequente. Esse retorno, normalmente, é em torno de 10%, 10 a 15% do volume que a clínica tiver com aquele paciente. Então, na prática, é assim: o paciente chega na clínica, a secretária pergunta: quem indicou você? Quem me indicou foi a clínica tal e a profissional com o nome de Vera. Aqui está o voucher dela, porque às vezes o paciente pode esquecer o voucher também, Sim. certo? E aí, então, ela entrega, se o paciente vier a fazer o procedimento, ok? No dia 10 do mês subsequente, então, digamos que o paciente fez no mês de março o procedimento. No dia 10 de abril, até o dia 10 de abril, eu repasso para esse parceiro, porque ele é um parceiro meu, um percentual ou procedimentos, certo? E eu também indico essa clínica. É uma estratégia que eu uso muito. Por exemplo, se você trabalha com transplante capilar, com terapia capilar, a estratégia é a mesma. A gente deixa normalmente onde? Em barbearias. Sim. Eu fui agora na barbearia, que é onde corta o meu cabelo. O barbeiro disse que nesse mês ele entregou 32 folders para 32 clientes dele em potencial, que tem alopécia, que tem calvície. E eles já estão marcando lá na clínica. E nós repassamos para o barbeiro que indicou um valor. Normalmente, no caso de transplante capilar, é um valor fixo, de R$ 700 de repasse. Então, Sim. ele fica muito motivado. Por quê? Porque se ele indicar 10 pessoas e as 10 pessoas vierem a fazer o procedimento, ele aumenta a renda dele
em R$ 7.000. Entendeu? Exatamente. E outro detalhe, né? Essa é uma estratégia que pode ser aplicado tanto com parceiros como também com pacientes. Nós aplicamos isso bastante com pacientes. Então, assim, o paciente muitas vezes quando ele indica, ele pode também ele ganhar alguns benefícios com a clínica. Então, geralmente, né, eu sempre recomendo quando o paciente chega ali na clínica, faz o procedimento, aí nós recomendamos com que aquele médico, né, aquele profissional da saúde, ele, ou da estética, ele entrega ali o folder, né, Sim. que no caso nós chamamos de cartão, mas também pode ser o folder em si, com um voucher específico, e nós entregamos não só um, mas 5 vouchers, né? Então, aquele paciente, ele agora vai e ele vai lá e oferece, né, para os seus amigos, para os seus familiares, porque ele tem um voucher interessante de desconto que aquele amigo que foi indicado vai receber. E agora vem algo bem interessante. Quando esse amigo ele recebe esse voucher, ele vai até a clínica, o que que acontece? Ele fechou o procedimento. No momento que ele fecha o procedimento, o tratamento, a secretária da clínica entra em contato com aquele que indicou, dizendo: olha, parabéns, você acaba de indicar fulano de tal. Vem até a clínica para você retirar o benefício X ou o benefício Y. Porém, você tem até o dia X para retirar esse benefício. Então, isso vai fazer com que, além do paciente que foi indicado venha até a clínica, feche o procedimento, também vai fazer com que aquele paciente que indicou volte na clínica para tirar aquele benefício. Então, você consegue ter uma estratégia de indicação, como também uma estratégia de fidelização do mesmo paciente, aquele paciente que está te indicando. É uma ideia também bem legal que dá para fazer também com os pacientes, né? Além dos parceiros. Olha só, então aí resumindo, para quem está nos ouvindo, Ítalo, então, você pode fazer parcerias e deve fazer, não tem nada de errado de você fazer. Parceria é o que mais funciona no mundo, parceria com profissionais que têm condições de indicar você. Você pode fazer parcerias com fisioterapeutas, dermatofuncional, com esteticistas. Você pode fazer parceria com salões de beleza. Se você trabalha com terapia capilar, com barbearias e salões de beleza também, que essas parcerias elas rendem muitos pacientes. E, obviamente, esses pacientes depois vão trazer mais pacientes e assim sucessivamente. Então, essa é uma estratégia muito boa. E a que o Ítalo colocou é da indicação, né? Ou seja, é também algo que você, se você implantar na sua clínica, você também vai aumentar a captação de pacientes na sua clínica. Isso é fantástico também. Mas eu trago outra offline, que é, no caso, a revista. Revista. A revista, já falei várias vezes, se você já me acompanha, certo? Então, você sabe que eu já falei algumas vezes a respeito da revista. A revista é uma estratégia muito boa. Por quê? Porque você tem um folder que é muito superior. Na verdade, tu tem uma divulgação que é muito superior a um folder. Você tem um folder muito bem elaborado, que é uma revista, que pode ter lá suas 20 páginas. E como é que é a revista na prática? Capa, o nome da revista, né? No caso da minha, é Harmonize, o nome da revista, em virtude da minha clínica ter o nome de Harmonize. Aliás, Ítalo, todos os meus licenciados que utilizam o nome da Harmonize, eles também recebem o formato da revista, para que eles possam estar utilizando a revista também na sua clínica. Isso faz parte da licença da Harmonize. E como é essa revista? É uma revista impressa, onde ali você vai ter patrocinadores. Normalmente, esses patrocinadores, eles bancam a revista com o que eles pagam, tá? Então, são patrocinadores que são pessoas interessadas, né? Empresas interessadas em estar ali na revista. E, obviamente, quanto mais tempo a revista existir, mais empresas estarão interessadas em colocar sua marca ali, ok? E divulgar o seu trabalho. Aí, então, depois que tem essa parte que é na contracapa, vem um artigo. E esse artigo é um artigo para falar para o leigo. Não é um artigo médico. Preste atenção.
É um artigo para falar para o leigo, né? Então, por exemplo, é, como é a toxina botulínica, certo? Que resultados você pode ter com a toxina botulínica, né? Benefícios da vitamina D, entende? E aí você pode, inclusive, trazer outros profissionais que falem também, tragam um artigo, certo? Um artigo sobre obesidade, mas falando para o leigo, né? Olha, isso é muito legal. E aí, no meio da revista, você divulga a sua clínica. Coloca o menu da sua clínica, todos os procedimentos que você faz. Você ali é um folder que tu tem. Sim. A revista nada mais é do que um folder bem elaborado que está trazendo artigos também e trazendo parceiros. E essa revista você coloca também, tu monta parceria, então tu cria a revista, elabora ela, e aí você cria parcerias. Essa revista fica circulando onde? Essa revista? Em salões de beleza, em barbearias, nas clínicas de outros colegas. Ela fica ali. E também fica na minha clínica e nas clínicas da Harmonize para divulgar o trabalho desses profissionais parceiros. Então, eu também divulgo a barbearia, que está divulgando lá também o meu trabalho, e assim sucessivamente, né? Então, a revista é outra dica offline bem legal. Bem legal. Muito legal mesmo essa aí, tá? Automaticamente você consegue financiar essa revista, né? De acordo com pelo investimento dos patrocinadores, e você consegue divulgar o seu trabalho. Automaticamente fica um marketing quase que orgânico, né, doutor? Sim, outra coisa. Parece que é caro fazer uma revista, né? Mas não é. Você vai gastar aí R$ 6.000 para fazer. Só que se você traz empresas que vão patrocinar a sua revista, você paga o custo dela. E outra coisa, que é bem legal, a sua clínica tem uma revista, né? Isso é um diferencial. Por quê? Porque a clínica da esquina não tem revista, mas a tua tem. Inclusive com patrocinadores, com parceiros e tudo mais. E a revista impressa, como eu tenho falado muito, ela tem o seu papel. Eu estava lá em Courchevel, fiz lá na França, nos Alpes da França, franceses, e fiz questão de gravar um vídeo que eu postei no Instagram, que aliás está ali no meu feed, falando da revista da Forbes e de outras revistas impressas que tinham lá à venda, e nós estamos falando da França. Ou seja, se a Forbes entende que tem que ficar fazendo revista impressa, porque ainda tem esse mercado. Senão, caso contrário, ela não faria, né? Então, tem umas dicas legais aí em relação a isso. E vejo também que a rádio e a TV também são importantes como marketing offline, né? Tanto a rádio quanto a TV. Isso mesmo. E é bem interessante que o médico, quando ele... Qualquer tipo de estratégia offline que ele for realizar ali, entendeu? Seja com parceiros, ou seja mesmo ele sozinho, que ele tem uma forma de mensurar essa estratégia, ou seja, tem uma forma de medir. Seja com oferta diferenciada, seja com algum tipo de detalhamento ali naquela oferta, entendeu? Mas é que é importante. Para quê? Para que ele possa medir se realmente aquele canal, se aquela estratégia de marketing offline está trazendo ou não está trazendo pacientes. Por quê? Porque ele pode estar diversificando essas fontes. Então, assim, de início, é muito importante que o médico, quando abrir ali a clínica, ele comece ali a testar também algumas fontes, né, de tráfego offline, algumas estratégias de marketing offline. E com isso, com essa estratégia de mensuração para medir, ele vai observando qual estratégia que está dando mais resultados. As que estiverem dando mais resultados, esse médico, ele vai estar o quê? Alocando um investimento maior nessas estratégias, para potencializar os resultados dela. Então, acredito que, entre todas as estratégias, em todas também, a melhor forma e o que o médico precisa tomar o cuidado é na mensuração, é medir, é ter essa diferenciação para saber o que dá resultado e o que não dá resultado. Porque tem algumas que dá resultado para um, mas não dá resultado para o outro. Então é preciso, né, ter essa dinâmica.
Sim, em verdade, é importante. Isso tem a ver com gestão, Com gestão. tem a ver com administração, né? Isso é extremamente importante, até para não jogar tempo e dinheiro fora, né? Exatamente. Então, falamos do marketing offline, para você que está entrando agora, nós estamos falando sobre como captar mais pacientes e encher a sua clínica de pacientes particulares, que é o mais importante, é que você tenha pacientes particulares. É óbvio que as pessoas precisam saber que você existe. E as duas formas de alguém saber que você existe é através do marketing offline e do marketing online, certo? Então, agora vamos falamos já do marketing offline, de dicas de panfletos, de como fazer indicações, a parte de revista, rádio, TV. O que mais tu poderia falar de marketing offline antes da gente entrar no marketing online? Eu acredito que no marketing offline, outro ponto que é muito importante já entra um pouco na parte da equipe também, são ali a sua equipe comercial, né? Basicamente, é importante que você tenha uma equipe comercial também na sua clínica. De início, se você estiver começando, a sua secretária vai ser a sua secretária e automaticamente também a sua vendedora. Mas depois de um tempo, é importante que você vá crescendo essa equipe e a próxima contratação depois da secretária é uma pessoa ali na parte comercial. Por quê? Porque esse comercial é aquela pessoa, aquele funcionário, aquele colaborador que vai estar cuidando das pessoas que muitas vezes agendaram, mas não compareceram, muitas vezes enviaram mensagem, mas não agendaram. Então, é importante que você tenha também esse comercial, essa pessoa na parte da venda. Isso também entra como parte do marketing offline. Nossa, ok? Essa Ítalo, pessoa tu para está cuidar. falando algo muito importante. Equipes de venda. Nós temos numa clínica de São Paulo, nossa, uma equipe de vendas sensacional. Olha, e eles vendem muito procedimento. Muito procedimento. É uma equipe comercial. E essa equipe comercial, ela faz contatos com pacientes, eles têm um percentual. Eles Legal? recebem um percentual em cima de todos os pacientes que eles captam de uma forma efetiva, certo? Então, você que está nos ouvindo, é importante que você, conforme for crescendo a sua estrutura, ou se você já tem uma boa estrutura, vale a pena investir numa equipe comercial, que vá vender os procedimentos, que vá fazer essa venda. E existem equipes que são muito boas, que são sensacionais. Aliás, a equipe do Ítalo, que está aqui agora conosco, treina pessoas para isso. Não é, Ítalo? É Você isso faz mesmo. treinamento de equipe, né? Treinamos também a equipe comercial. Teve até um caso, isso aconteceu no ano passado, em outubro para novembro do ano passado. Essa clínica, né? Eu tinha ali a secretária, essa secretária era a secretária mais comercial, assim como eu falei, uma clínica que estava começando ali, com um faturamento de R$40 mil, R$50 mil por mês. E olha, essa secretária ela não estava ali muito engajada com essa parte da venda, com essa parte comercial. E qual foi a estratégia? Vamos contratar uma vendedora. Gente, nós lançamos uma campanha de recrutamento para encontrar essa vendedora e contratamos essa vendedora, fizemos um treinamento inicial com ela. O resultado do mês de outubro para novembro foi de 65 mil para 120 mil, por conta de apenas uma mudança. Então você consegue, é importante perceber isso. Tem pessoas que estão mais voltadas para as vendas do que outras. Entende? Então é importante que a sua clínica desenvolva o comercial. Que você já muitas vezes, se você não tem clínica, você abre uma clínica já pensando, olha, vou contratar uma secretária, mas uma secretária que tenha ali também uma habilidade na venda, uma habilidade comercial. Okay? E não é todas que têm. Não é todas todas que têm. São muito boas recepcionistas, mas muitas vezes não são boas vendedoras. Isso aí. Tenho muitos funcionários e muitos que são muito eficientes, são excelentes para estar à frente da administração de um trabalho, para a realização da parte puramente administrativa, mas que não são bons vendedores. Aliás, você está treinando, né, uma pessoa que trabalha comigo
para que ela se torne uma boa vendedora. Ela tem muito interesse de ser uma boa vendedora. Ela quer crescer e ser uma boa vendedora, coisa que ela não é, mas ela pode se tornar. Basta Exatamente. que ela aprenda técnicas de venda. Eu Tudo gosto basta muito, querer, né? gosto Basta muito de querer. um livro que até quero indicar aí agora para vocês, que é o livro do Og Mandino, O Maior Vendedor do Mundo. Esse foi um dos livros que eu li há 30 anos atrás. Quando eu comecei a minha carreira médica, eu me aprofundei em marketing e fiz todos os cursos que tu possa imaginar, desde o Tony Robbins até outros tops aí do mundo. E fui aprender com eles e lendo livros como fazer para poder captar pacientes particulares, ter uma clínica cheia desses pacientes e poder ter um bom resultado financeiro. Coloquei em prática, olha eu aqui, né? Então, na verdade, toda essa estratégia ela é muito importante, acredite em mim. Você que está nos ouvindo, é muito importante você ter uma estratégia de marketing. Não é simplesmente vou sair fazendo. Vou fazer folder, vou fazer revista, vou fazer panfleto. Nada disso. Você precisa ter uma estratégia. E dentro dessa estratégia, como o Ítalo falou, ok? Ali serão elaboradas várias ações, certo? Então, Mesmo. como por exemplo, nós já demos algumas dicas aqui. Uma delas é o panfleto com voucher, ou para colocar em clínicas parceiras. Se você não tem clínicas parceiras e profissionais parceiros, você precisa ter, porque parceria é o que mais funciona no mundo, é a parceria, certo? Demos a dica de uma revista, que seria um folder, então, muito mais elaborado, vendendo o teu trabalho, uma revista impressa. Falamos de indicações, o Ítalo falou de como você aumentar e captar mais pacientes, realizando indicações, né, através de indicações, bonificando isso também, criando uma estratégia em cima disso. E também falamos agora sobre você ter uma equipe comercial. Cara, isso é chave. 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 Você ter A uma equipe diferença está aí. comercial. Olha, eu prometo a você, se você botar uma equipe comercial, você vai dobrar o rendimento da sua clínica. Com certeza vai. Vai dobrar. Mas vamos, O doutor nós estamos com Marco, pouco tempo, né, Ítalo? Temos pouco tempo sobrando aí, mas vamos isso, lá. o doutor Marco havia perguntado aqui, né? Do doutor Marco Fabrini, que é um de nossos alunos, né? Se inscreveu recentemente aí no programa de aceleração para clínicas médicas e Ah, que perguntou legal. onde achar esses profissionais, né? Sim. Doutor Marco, dentro do programa da aula agora de segunda, nós já vamos aí passar esse processo, esse passo a passo, tá? E dentro do programa você vai ter acesso a como encontrar esses profissionais, como encontrar e formar também, né? Treinar a sua equipe para que realmente você tenha aí um bom time comercial. Ok? É só aguardar. Nessas próximas semanas aí você vai ter acesso a tudo isso dentro do programa de Não, aceleração. exatamente. Outra coisa, doutor Marco, ali no programa tem 45 videoaulas. Às vezes parece cansativo, né? Eu vi 45 videoaulas, mas não é, acredita em mim. São videoaulas de 15, 20 minutos, justamente para não ser cansativo. Que você vai assistir essa aula na plataforma, ok? Vai ter o login e a senha, você vai acessar a plataforma, vai assistir essa aula, certo? E eu aconselho que depois que você assista ela no seu computador, no seu celular, que você escute ela, pelo menos mais umas 2 vezes, onde? No trânsito, onde você quiser. Mas o importante é que nessas 45 aulas você tem tudo, mas tudo, detalhadamente, tudo que você precisa para ter uma clínica de sucesso com faturamento aí, ó, superior a 500, 300, 400 mil reais por mês, 500 mil reais. E estou te dizendo isso porque todos, 100% que fizeram e se ouviram e participaram de tudo isso que é falado ali, hoje tem uma clínica com esse resultado. Então não vai ser diferente para você. Até porque se alguém fez, é porque é possível fazer. Então, Exato. concorda? Se eu fiz e tenho um faturamento superior a isso, e outros colegas fizeram o programa e tem faturamentos superiores a isso, é porque você também vai ter. É uma questão de você focar nisso. Mas são essas aulas todas detalhadas. Não importa que leve 6 meses para você ouvir todas, ou leve 3 meses, não importa o tempo, doutor Marco, que o senhor vai ouvir, não importa. Que seja
Pode ouvir também, se quiser, durante uma semana. Escutar todas elas, não aconselho. Aconselho que escute devagar todas os 5 módulos e as 45 aulas. E na segunda vai começar o curso de marketing médico, onde nós vamos ter a mentoria. São 4 aulas, começando na segunda-feira. Então, seja muito bem-vindo. Ali nós vamos poder interagir ao vivo. E para aquele que não puder participar ao vivo, num determinado dia, essa aula vai ficar gravada também. E nós podemos interagir depois através do WhatsApp. Né? Então, isso já tem a ver, né? Com essa parte legal de crescimento, que é investir em cursos assim, né? É uma maneira que tu tem de poder aumentar o seu poder de captação também. E o marketing online? O que nós fazemos de marketing online, que agora caímos na tua especialidade aí, né, Ítalo? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, quando o médico abre uma clínica, ele precisa fazer ali o Google no negócio. Esse é o primeiro ponto, nós colocamos até como o primeiro requisito, né? Porque o Google Meu Negócio é onde o médico ele vai estar recebendo pessoas de forma orgânica. Então, quando a pessoa vai no Google e pesquisa dermatologista em São Paulo, lá vai aparecer uma série de pessoas, uma série de médicos que esse potencial paciente poderá clicar e entrar em contato. Agora, existe uma forma para que o médico ele consiga cada vez mais subir essas posições e quando o paciente procurar sobre dermatologista em São Paulo, ele aparecer lá no topo, que é alimentar o Google Meu Negócio e também pedir para os pacientes que você já está atendendo, que vão até a clínica, te avaliarem. Quanto mais avaliação, automaticamente, mais você vai subindo no ranking. Então, é muito importante que sempre, após qualquer procedimento que o doutor faça, é importante que envie o link para que o paciente possa te avaliar. Quanto mais avaliação, automaticamente, mais você sobe no ranking e mais pacientes você vai adquirindo através dessa primeira estratégia. Tem algumas outras também que são excelentes e que vai realmente aí diferenciar, vai realmente trazer aí mais pacientes para muitos médicos que estão nos assistindo e que estarão assistindo também o replay aqui dessa live. Até porque o Google, eu não olho a segunda página do Google. Você que está me ouvindo, você olha? Talvez raramente. Raramente. Eu, às vezes, raramente olho a segunda página do Google. Mas eu não passo, em 99% das vezes, da primeira página. Eu acredito que todos nós somos assim. Não é verdade? Então, você precisa estar lá em cima na primeira página. E o que eu achei legal, Ítalo? Você trouxe uma estratégia sem investimento. Sem investimento. Porque também você pode pagar para estar lá em cima. Exatamente. Aí você vai dizer, puxa, mas eu investi R$5.000 para ficar lá em cima no Google. Um paciente que o Google traga para você, dependendo do que você faz, se você trabalha com transplante capilar, eu fico fazendo assim porque eu fiz o meu, já estou no 5º mês aqui, pós-transplante, um paciente só já te dá um lucro aí de R$10.000, certo? Se você trabalha com medicina estética, que é o meu caso, aí, 4 botox, toxina botulínica que você faça, pagou o seu anúncio, entendeu? Então, o investimento em marketing nunca é dinheiro perdido. Por quê? Se você não tivesse investido 5.000, acompanhe meu raciocínio, você não estaria lá no topo. Se você não estivesse no topo, você não teria captado esses 4 pacientes que eu falei. Ou esse paciente que fez o transplante. Mas você precisa lembrar que esses pacientes vão trazer outros. E que muita gente viu você no Google, lá em cima, não marcou a consulta ainda, mas viu você lá e pensou, um dia eu vou marcar. Tá entendendo? Cara, isso é forte demais. Muito forte. Né? É muito forte. Eu fui investir em um outdoor, tá? Isso há 20 anos atrás, que não tinha o marketing online tão forte, tá? O outdoor ia custar R$10.000. Aí os colegas da clínica, nossa, vamos investir R$10.000 num outdoor. Sabe quantos pacientes o outdoor nos trouxe? Vamos falar em dinheiro. 210.000. 210 mil.
com investimento de 10. Tá entendendo? Então, na verdade, investir em marketing, obviamente eficaz, é sabedoria, né? Porque Realmente. as pessoas precisam saber que você existe. Então, o Google é uma opção. Instagram, redes sociais, como é que é isso, Ita? Isso, no Instagram, tanto o Instagram como o Facebook, são empresas que foram criadas justamente para fazer com que outras empresas possam comprar a atenção das pessoas que estão ali. Então, muitas vezes, nós achamos que o Instagram, o Facebook foi criado para nós passarmos o tempo. Não. O objetivo do Instagram e Facebook foi justamente trazer pessoas para dentro da plataforma e vender a atenção dessas pessoas para outras empresas. Então, essa é a principal finalidade. Acontece que muitos médicos não estão presentes para isso. Estão utilizando ali o Instagram de forma, assim, apenas para interagir, mas não sabe comprar realmente a atenção das pessoas. E para você comprar a atenção das pessoas, é interessante que você também invista, assim como no Google. Porque quanto mais você investe também, tanto no Instagram como também no Facebook, automaticamente os seus posts, os seus vídeos vão estar aparecendo para cada vez mais pessoas. E aí, mais pessoas estarão vendo, entrando em contato através do Instagram, indo para o WhatsApp, agendando uma avaliação, comparecendo uma avaliação e fechando ali o tratamento. Então é importante que o médico ele entenda essa jornada do paciente. E que ele comece a investir também em anúncios nessas plataformas. Porque senão, conforme o tempo passa, o algoritmo é um mecanismo que é responsável pela entrega do conteúdo. Cada vez mais esse algoritmo ele vai perdendo eficácia, ou seja, ele vai diminuindo cada vez mais. Por quê? É um aviso do Instagram e Facebook. Se você quer aparecer, invista. Se você quer aparecer, compre anúncio de mim. É isso que o Instagram e o Facebook quer trazer, conforme ele vai ali diminuindo o alcance das publicações. Então, devido a isso, o médico, se ele quer realmente aparecer, se ele quer realmente atrair mais pessoas, ele precisa também investir em anúncios. É importante que ele invista em anúncios de maneira estratégica também. E aí, ao investir em anúncios, é preciso ter esse mesmo pensamento. O mesmo pensamento que o Dr. Carlos falou. Olha, se eu investir 1.000 ou 2.000 e conseguir ali 2, 3, 4 pacientes que me tragam 5, 6 mil reais, ficou no lucro. E outra, uma vez que você acopla aquela estratégia que nós falamos ali alguns minutos atrás, doutor, do cartão, do folder de indicação, para aquele paciente vai trazer mais 2. Aí esses 2 pacientes trazem mais 2, são 4. 4 pacientes que você atrai através daquele investimento que você fez, daquele paciente que você captou através da internet. Porque aqueles 4 vão trazer mais 4. Aí são 8. E assim tu vai crescendo cada vez mais a sua base de clientes. E muitos pecam por não investir, muitos pecam por não fazer anúncios. Aí também no Instagram e no Facebook. Claro, a mentalidade é a mesma. Até, inclusive, sabe que eu vou te contar uma coisa? Eu acho até engraçado, muitas vezes, quando tu fala, né, dentro dos nossos projetos, tu comenta assim, então, nós investimos tanto mas tivemos um resultado bem superior, veja tudo que nós... Claro, porque é óbvio, tu não precisa nem falar isso, né? A mentalidade é essa, porque se você não tivesse investido nada, você não teria tido aquele paciente, entendeu? Ele não existiria. Na verdade, ele Exatamente. só existe porque você investiu. Ou ainda, porque você criou uma parceria. Você criou Isso. o projeto da indicação. Então, aquele paciente que veio, ele só veio porque você criou o projeto. Está entendendo? A maneira que você tem para aumentar a captação de pacientes, ou seja, as formas para isso são várias. São várias. Todas nós estamos passando aqui para você, já 44 minutos, temos mais 5 minutos aí, Ítalo, para a gente Isso. trazer mais alguma coisa, né? O que mais que nós podemos falar do marketing? Bom, eu posso dizer uma coisa da minha experiência. Se você quer ter um marketing eficaz, você precisa ter uma empresa eficaz assessorando você. É Não queira importante. você fazer algo que você não sabe, que você não foi treinado para fazer. Por isso que tem esses cursos que nós falamos. Esse curso, que é o programa de aceleração, que são
45 videoaulas, mais essas aulas que acontecerão na semana que vem, é justamente para quê? Para que você aprenda como fazer. Como você. Porque o ideal é que você tenha uma equipe. Agora, somente uma equipe não basta se você não for um bom gestor também. Entende o que eu quero dizer? Uma coisa puxa a outra. Você tem que aprender a como estruturar bem a sua clínica, como fazer um marketing eficaz, a como ser um bom gestor, a como treinar a sua equipe. Tudo isso você aprender a fazer, certo? Agora, você não vai fazer sozinho, porque nada do que foi feito na vida que foi relevante, nada do que foi feito na vida por alguém que foi relevante foi feito por alguém sozinho. Nada. Mesmo. Todos por uma equipe. Entenderam? Então, isso é extremamente importante, Ítalo, né? De ter uma equipe que seja eficaz. Você Isso. E precisa. para isso, o médico ele precisa entender. Porque se ele não sabe o que cobrar, ele vai contratar uma empresa e não vai saber como que está funcionando tudo, né? E é importante que o gestor ele saiba os processos, é importante que o gestor ele saiba o que cobrar para aquela empresa de marketing. E é por isso que hoje muitos médicos hoje chegam para a gente, olha, eu investi X e não tive resultado. Essa semana passada, eu conversei, acredito que em 2 dias foi com 15, 16 médicos, foi uma correria. E 80% desses médicos disseram, olha, eu já investi com a empresa X e só perdi dinheiro, não tive resultado. Por Sim, muito quê? comum. Eu escuto Porque ele muito não isso sabe também. o que cobrar. Eu Não passei por sabe o que cobrar. isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso muitas vezes, nos meus 30 anos aí atuando como médico, né? Até que nós vamos aprendendo, como tudo na vida. Vai ficando calejado, como diz meu pai. Meu pai usa esse termo, você vai criando um calo Exatamente. na alma. Você vai ficando calejado daquela situação. E aí você aprende. Por isso que é importante você aprender. Porque quando você aprende, certo? Você vai também entender qual é a melhor equipe para estar com você, né? Que tipo de equipe deve trabalhar com você. Isso é extremamente importante. E eu acho, sabe, Ítalo, que nós podemos encerrar falando do marketing pessoal. Por quê? Sim. Porque também não adianta você fazer todo esse marketing que nós estamos falando se a sua clínica atende mal, se a recepcionista, o atendimento é ruim, se o seu atendimento é ruim, se você atrasa para atender o paciente, certo? Se a sua clínica cheira mal, tem cheiro ruim, se aquilo que o paciente vê é ruim, não agrada aos olhos, se o café que você serve é um chafé e não um bom café. Eu fui numa clínica recentemente agora que tinha uma máquina de café, onde a única maneira de você ter acesso ao café é botando uma moeda. Que, aliás, hoje ninguém mais usa moeda. Eu fiquei preocupadíssimo, porque eu não tinha moeda. Pedi para a secretária se ela podia trocar para mim R$ 10 em moeda. Ela nem sequer ela tinha moeda. Entendeu? Fica muito deselegante você pôr uma máquina de café. Você acha que está servindo o seu paciente, cobrando dele. E ainda cobrando, fazendo ele botar uma coisa que ele não tem, que é moeda. Né? Ainda se fosse máquina botando dinheiro ainda, tem algumas lá que tu pode pôr uma nota, né? Mas ninguém carrega mais dinheiro, hoje tudo é Pix, tem que ter máquina que tem um Pix ali, que tu bota o Pix ou o cartão, né? Ou seja, se você não tiver uma boa estrutura, não for um bom gestor, você vai ter resultado também, certo? Você vai ter resultado. Vai ter resultado com marketing eficaz. Mesmo que você não tenha um bom marketing pessoal. Mas eu quero encerrar fazendo um exemplo bem simples para você entender. Quantos têm filhos aqui de vocês? Quantos têm filhos? Você tem filhos? Antes disso, escreve sim aí se você está compreendendo tudo que nós estamos falando. Por favor, escreve sim aí nos comentários. Vamos interagir um pouco. Escreve sim, se você está entendendo. Sim, aquilo que nós estamos comentando. Eu vi que o Dr. Marco, o Jonas escreveu eu, né? Não é eu, sim. Ó, a Elisângela Elisângela escreveu também. sim, o Dr. Marco agora escreveu sim, Jonathan escreveu sim. Porque, veja bem, o marketing, todo ele é importante, mas se
você não tiver essa estrutura, certo? Você corre o risco, por exemplo, é muito comum de nós chegarmos numa clínica e nos atenderem meia hora depois, uma hora depois, certo? Isso te descredibiliza. Então, é muito importante que você tenha essa estrutura que te permita fazer um bom marketing pessoal. E para encerrar, vou dar um exemplo para você que tem filho, certo? Aí eu vi que a Kevin colocou, sim, tem uma filha, né? Então, agora preste atenção. Você mesmo que é médico, que não é pediatra, você está com seu filho com 40 graus de febre muito, muito alta, está com diarreia e vômito, ou seja, com quadro de desidratação, já está começando a desidratar. Você chega num atendimento médico, Ítalo, e você entra com seu filho no colo. Preste bem atenção. E agora chamam você, aí você está entrando, perdão, você entrou no estabelecimento. Aí você enxerga de um lado, numa porta, tem um médico muito bem vestido, com estetoscópio novinho, barba bem feita, cabelo bem penteado, jaleco, né? Branquinho, não é sujo, é um jaleco limpinho, certo? E aí você olha na outra porta e você enxerga um médico também. Jaleco sujo, estetoscópio remendado, mal vestido, barba mal feita. Se é mulher, então, mal vestida, com cabelo mal feito. Seja sincero, você não sabe qual é o grau de conhecimento desses dois profissionais. Qual é a tua tendência? É naquele, obviamente, você levar o seu filho naquele que está bem apresentado. Essa é uma tendência natural de todo ser humano. Sempre que você andar de acordo com o ser humano, você vence. E sempre que você andar contra a natureza do ser humano, você perde sempre. Você nunca vai vencer a natureza do ser humano. A única forma de você vencer a natureza, que é a nossa natureza, de todo ser humano, é quando você está indo a favor dessa natureza e não contra a natureza. Sim. Então, a tendência é levar nesse. Mas eu vou contar para você. Aquele profissional que estava bem mal vestido, mal cuidado, com aparência ruim, ele era um catedrático de pediatria, um professor de pediatria, mestre em pediatria. O outro não. Veja bem. Mas você julgou pela aparência quando você chegou com seu filho. Por quê? Porque esse marketing pessoal é muito importante que você tenha, né? De estar também bem vestido, bem cheiroso, bem apresentado, conversando bem com o paciente, atendendo no horário correto, no horário certo, o paciente, prestando, enfim, um bom atendimento. E acredite em mim, o que vai diferenciar você da maioria não é você ser um bom técnico. O que é importante, tá? É importante que você faça cursos, se aprimore o seu conhecimento técnico cada vez mais. Mas o que vai fazer e o que vai diferenciar você da maioria das outras clínicas não é o procedimento, não é o produto que você vai usar. É o atendimento que você vai prestar ao teu paciente. É isso que vai diferenciar você.